Vamos dar continuidade agora à questão 308, e deu o seguinte: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar. Todas as existências são lembradas pelo espírito. Várias existências que nós já tivemos, né? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como a resposta, né? Como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta dos seus atos, recordando-se apenas na razão da influência que tenham sobre o seu presente. Então, a mesma coisa que a gente falou anteriormente, essa memória, ela é em razão das aspirações e das necessidades morais, intelectuais do espírito. Então, isso é uma coisa, por isso que, repetindo, né, a frase de Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, por quê? Porque nós colocamos os nossos ideais naquilo que nós, dentro do âmbito das nossas aspirações, das nossas preocupações. E é ali que nós estamos vivenciando, ali que nós estamos num processo de sintonia, de afinidade de sintonia, estamos ali vinculados àquelas situações, né? E essa questão da memória é tão interessante. Hermínio de Miranda, ele tem um livro que é falando sobre memória, a memória e o tempo. Acho que esse é o título do livro dele, a memória e o tempo. E ele diz que a memória é um lugar. Isso é tão interessante, né? Como assim a memória é um lugar? Como é que a gente consegue apreender onde estão os nossos arquivos, né? Logicamente que as nossas vidas pregressas estão arquivadas no nosso inconsciente, no nosso campo mental, né? No nosso corpo mental. Então, ali estão arquivadas. Agora, aquelas memórias que nós acessamos, as memórias justamente necessárias para que nós possamos ter a condição de fazer essa análise do progresso já realizado e da necessidade do progresso. No livro Memórias do Suicida, quem já leu, acho que lembra, né? Já na parte final, já no final, né? Que Camilo começa num processo de regressão de memória. Não sei se alguém lembra dessa parte, né? Que ele fica nesse processo de regressão de memória. E é doloroso demais para ele, porque ele não se conforma, se suicidou, né? Inconformado com a cegueira e com com a situação econômica que ele estava vivendo, e em decorrência da cegueira ele perdeu o trabalho, porque na época ele é escritor, ele não tinha como escrever cego, e ele se suicida por isso. Aí aquela questão, por que a cegueira? Para que ele descobrisse qual o motivo que ele tinha na cegueira. E todas aquelas angústias que ele carregava nele, aquele processo de angústia, de inconformação, de revolta, de onde é que vinha aquilo? Porque quantos e quantos espíritos, né, que a gente vê nesses processos internos de culpa, de autoculpa, de revolta, de inaceitação de si mesmo, inaceitação das circunstâncias. De onde vem isso? Com certeza está lá as causas nas nossas vidas pregressas em que nós deliberadamente, porque tem que ser deliberadamente, né? Nós infringimos a lei divina. E voltando, né, o caso de Camilo, ele faz essa regressão de memória com um espírito já de alta envergadura lá do mundo espiritual, que inclusive teria sido a criança que Jesus, né, pegou na época que Jesus vinde a minhas criancinhas. Então foi ele se apresentava inclusive com a aparência de criança. E foi nessa circunstância ele começou a rever as suas vidas passadas. Ou seja, ele não tinha aquilo no seu inconsciente, mesmo como espírito, mas tinha arquivado. E ele é como se fosse um filme, uma televisão, essas imagens eram mostradas a ele. E por que ele tinha ficado cego? Porque ele foi um inquisidor, na época da Inquisição, não lembro se portuguesa ou espanhola, mas um desses países, acho que em Portugal. E ele num processo de perseguir várias pessoas, né? De macular e de matar várias pessoas. Um dia chega sempre o dia que a ficha cai, né? Sempre chega o dia em que o espírito cai em si, como
Jesus muito bem colocou, né? Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo cai em si e quer retornar ao pai. Então, no dia que ele cai em si, foi no dia que ele cegou os olhos do marido de uma mulher que ele era apaixonado e que eu tinha deixado para casar com outro. E ele seguiu a vida de padre, porque estava com aquela frustração e tudo. E ele consegue lembrar disso. O motivo pelo qual ele mesmo, naquele processo de culpa, plasmou aquela cegueira durante outras vidas futuras. E ele consegue lembrar disso e aquilo ali começa a sair dele, né? Quer dizer que ele não tinha motivo para se revoltar. E ele também vai buscar também uma vida em que ele viveu na mesma época de Jesus. E ele, no meio da multidão, apedrejou Jesus, cuspiu em Jesus. E aquilo ali, por quê? Porque Jesus representava algo que para ele era uma coisa quase que inatingível. O sentimento de inveja, de revolta, de não ser aquele ser sublimado já. Muitas vezes a gente tem esses processos, né? Ele não consegue, aí toda aquela revolta. Então ele, com aquilo ali, ele criou dentro de si um sentimento de revolta, de culpa, e carregou isso durante vidas e vidas e vidas. E lá no mundo espiritual, ele fazendo esse processo de regressão, é quando ele chega a ver-se nessas circunstâncias, entender os processos internos pelos quais passava, como também os processos objetivos externos, que seriam os problemas físicos e até econômicos que ele vivia naquela vida. Então fica uma coisa bem interessante para a gente elucidar aqui essa questão, né? Aí ele diz, todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante repercorreu. Mas, como já dissemos, ele se lembra de uma maneira absoluta, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os fatos. Não temos como nos lembrar de uma maneira absoluta de todos os fatos. É absolutamente impossível, porque nós já não teríamos como suportar um passado de erros, de crimes, de tantas coisas que nós já cometemos. Então, essa memória ela vem gradativa e vem em épocas pertinentes. Porque o mundo espiritual, ele age, né? Logicamente, a lei divina, Deus age conosco de forma misericordiosa e de forma amorosa e de forma que nós vamos tirando os véus da cegueira, do esquecimento, pouco a pouco. Não temos condições de suportar, lembrar tudo, imagina, lembrar tudo. Não temos condições para isso. Recordando-se apenas na razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Aí ele continua, né? Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Ou seja, aquelas vidas que nós tivemos muito anteriores, muito lá atrás, a gente não consegue nem lembrar como espíritos na infância, como nós fomos espíritos primitivos. Porque ainda não tínhamos a consciência assim, o grau de conhecimento e de consciência ainda para isso. A partir do momento que a consciência vai despertando, que a gente vai ter já em nós a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, não é? Essas forças já estejam dentro de nós, essa possibilidade de escolha, é que a memória vai se fortalecendo, se formando e vai ficando arquivado no nosso inconsciente. Por exemplo, nossa memória como nós fomos animais, por exemplo, para quê? Não existe aí uma coisa útil, uma utilidade, porque o universo, as leis de Deus são tão perfeitas que tudo tem um fim útil. Nada é inútil no universo. Então, seguindo esse paradigma, que tudo tem que ter uma utilidade providencial, né? A providência divina aí por trás, porque a providência divina é que dá harmonia a tudo, aquilo vai ter que ser desperto no momento oportuno, no momento necessário, em que nós possamos suportar e nós possamos, com aquela lembrança, nos mover rumo ao progresso.
porque o objetivo é o progresso. O objetivo é nos conciliarmos de forma absoluta com as leis de amor, de justiça, de caridade e as demais leis divinas. Então, gente, é isso. Infelizmente, o tempo é pouco. Nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estar com vocês. Muita saudade, mas vocês estão retornando, né, presencialmente às atividades. Vamos ver como é que nós vamos ficar. Então, muita paz a todos. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco essas questões e que Deus nos ilumine, nos guarde e nos dê toda a paz, toda a tranquilidade que nós necessitamos e que nós possamos refletir e cada vez mais nos adequarmos às leis divinas e dentro de nós despertarmos a consciência de que somos espíritos imortais e que a vida presente, ela é fugaz, ela é extremamente importante, mas ela é muito passageira. Que mais cedo ou mais tarde nós vamos retornar à vida maior, que é a verdadeira vida. Então, a todos o meu abraço, o meu fraterno abraço e que Deus nos abençoe a todos nós. Graças a Deus.